Camila Ribeiro tinha 31 anos e já estava no aeroporto, na fila do check-in, quando o telefone interrompeu uma viagem que parecia apenas mais um compromisso de uma rotina cheia. A viagem estava ligada à sua vida profissional e acadêmica. Adiá-la não seria simples. Havia planos organizados, responsabilidades assumidas e consequências práticas para qualquer mudança de última hora. A mensagem vinha de Roberto, seu pai. Roberto era um homem de fé, acostumado a orar pela filha. Naquele dia, porém, havia nele uma inquietação fora do comum. Ele não disse que conhecia o futuro. Não afirmou ter recebido uma revelação. Não disse que sabia que alguma coisa aconteceria. Apenas pediu que Camila não viajasse naquele dia. O pedido chegou quando ela já estava praticamente dentro da lógica da viagem. Tudo apontava para seguir em frente. Mudar os planos significava aceitar transtornos concretos por causa de uma inquietação que o próprio pai não conseguia transformar em explicação. Camila hesitou. Camila não vivia uma crise. Aos 31 anos, sua vida funcionava. Era uma profissional comprometida, levava suas responsabilidades a sério e havia aprendido a organizar os dias em torno de compromissos, prazos e coisas que precisavam ser resolvidas. Também já era cristã. Sua fé era verdadeira, fazia parte de uma igreja e a oração não era algo estranho à sua rotina. Amava Roberto e Helena e tinha com os pais uma relação real de afeto. Mas havia um descompasso que talvez fosse mais fácil perceber depois do que enquanto ela o vivia. Os dias estavam cada vez mais cheios. Sempre existia uma próxima tarefa, uma responsabilidade seguinte, alguma coisa que precisava ser concluída antes que outra começasse. Não era falta de amor pela família, nem desprezo pela fé. Era o hábito silencioso de viver como se aquilo que realmente importava também pudesse esperar. Uma conversa poderia ficar para outro dia. Mais tempo com os pais poderia acontecer depois. Certas mudanças na própria rotina podiam ser adiadas. E havia ainda uma ferida antiga ligada a Renata, algo que permanecia sem reconciliação. Nada estava desmoronando. Talvez estivesse justamente aí a dificuldade. Quando a vida continua funcionando, é possível não perceber quanto estamos deixando para depois. Foi com essa vida, boa, ocupada, cheia de responsabilidades e ainda em processo de amadurecimento, que Camila chegou àquela fila de check-in. Diante dela, a questão continuava muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Seguir o caminho que já estava organizado ou atender ao pedido do pai. Camila decidiu ficar. Ela não embarcou naquele dia. A princípio, a decisão produzia apenas um problema de agenda, um plano interrompido, uma viagem adiada, uma escolha que precisaria ser explicada e reorganizada. Então veio a ligação da família. O avião que Camila pretendia tomar havia sofrido um acidente fatal. Não havia sobreviventes. A notícia mudou completamente o peso daquela manhã. Até poucos instantes antes, o pedido de Roberto parecia apenas uma preocupação difícil de explicar. Agora, Camila precisava assimilar uma realidade muito maior do que qualquer inconveniente profissional. O voo seguiu sem ela. As pessoas que embarcaram morreram, e famílias inteiras começaram a receber notícias que mudariam suas vidas para sempre. O fato de Camila não estar a bordo não diminuía a dor de quem estava. Havia vidas perdidas, famílias atingidas e ausências que nenhuma experiência de sobrevivência poderia transformar em detalhe secundário. Mas o choque ainda ganharia outra camada. Depois da notícia, começaram a chegar mensagens e contatos de pessoas que acreditavam que Camila estivesse naquele avião. Para algumas delas, durante algum tempo, Camila estava entre os mortos. A diferença entre saber que um avião caiu e perceber que pessoas próximas pensaram que você estava dentro dele é profunda.
A tragédia deixa de ser apenas uma notícia externa. Ela atravessa a própria identidade. Camila se viu diante de uma pergunta difícil de evitar. Se havia planejado estar naquele voo, por que sua história tinha seguido outro caminho? Não havia resposta simples. E enquanto a família ainda tentava compreender o que havia acontecido, surgiu um elemento que tornou tudo ainda mais inquietante. Na noite anterior, durante uma reunião cristã registrada, Samuel Navarro havia feito uma declaração. Samuel não fazia parte do núcleo familiar de Camila. Era um pregador presente naquele encontro e, na gravação, sua fala continha elementos que depois do acidente passaram a chamar atenção. Havia referência a um nome igual ou muito semelhante ao de Camila, a uma jovem mulher, a alguém ligada à área da saúde, a uma referência compatível com um jaleco branco, e havia uma referência ao dia seguinte. A gravação existia antes do acidente, mas foi somente depois que aquelas palavras ganharam outro peso para Camila e sua família. Eles passaram a olhar para a sequência dos acontecimentos à luz da fé. A oração de Roberto, sua inquietação incomum, o pedido para que a filha não viajasse, a decisão de Camila de permanecer, o acidente e, então, a descoberta daquela declaração registrada na véspera. Mas reconhecer o significado espiritual que uma família atribui a uma experiência não é o mesmo que transformar essa experiência em prova. A gravação, por si só, não demonstrava de maneira objetiva que Samuel conhecia o que aconteceria. A inquietação de Roberto não provava que ele havia recebido informação sobrenatural. E a sobrevivência de Camila não autorizava a concluir que ela fosse mais amada por Deus, mais importante ou mais digna do que as pessoas que morreram. Para Camila, porém, a pergunta já não podia ser simplesmente ignorada. Ela havia orado antes. Sua família também orava. Seu pai pedira que ela não viajasse. Ela havia atendido. Agora estava viva diante de uma tragédia na qual, pelas decisões que tinha tomado até poucas horas antes, poderia ter estado envolvida. A fé cristã permitia que ela enxergasse providência naquele caminho, mas a própria fé também exigia humildade diante do que não podia ser explicado. A pergunta "por que eu?" não encontrava uma resposta que pudesse ser usada contra a dor de outras famílias. Não seria justo dizer que Camila sobreviveu porque tinha mais fé, nem transformar a oração em garantia de que uma pessoa sempre será preservada de acidentes, enfermidades ou morte. Então outra pergunta começou a crescer. Se ela não podia controlar por que sua vida havia continuado, poderia escolher como viver a vida que continuou? Esse foi o ponto em que tudo deixou de ser apenas sobre um avião. O impacto daqueles dias não transformou Camila instantaneamente em outra pessoa. Ela já cria em Cristo, já orava, já fazia parte de uma comunidade cristã. O que começou a mudar foi a profundidade com que ela encarava aquilo que antes podia ser adiado. O tempo deixou de parecer um recurso ilimitado. A rotina profissional continuou, mas já não precisava ocupar todo o espaço. O trabalho permaneceu importante, porém foi deixando de ser medido apenas por produtividade, desempenho e reconhecimento. A profissão começou a ser vivida também como oportunidade de servir. A paciência ganhou mais valor. Escutar passou a importar mais. A pessoa diante dela passou a pesar tanto quanto a tarefa a ser cumprida. Em casa, a presença dos pais deixou de ser tratada como algo garantido pelo simples fato de eles estarem ali. Camila passou a valorizar com mais consciência o tempo com Roberto e Helena. A oração em família ganhou outra profundidade. Não porque eles tivessem descoberto uma fórmula para controlar o futuro, mas justamente porque haviam aprendido que não controlavam o futuro. Orar passou a significar cada vez mais confiar, agradecer, interceder e continuar caminhando mesmo sem conhecer o resultado.
Na igreja, o amadurecimento também não apareceu como uma mudança de título ou posição. Camila não precisou tornar-se uma figura pública para viver de maneira diferente. O discipulado foi aparecendo na constância, no serviço, na atenção aos vulneráveis, na disponibilidade para quem sofria e na disposição de permanecer perto quando não havia resposta fácil para oferecer. E havia ainda aquela ferida antiga ligada a Renata Alves. Ela permanecia sem reconciliação. Com o amadurecimento dos anos, Camila compreendeu que aquela área de sua vida também precisava ser alcançada pela mudança que dizia estar vivendo. Alguns anos depois, procurou Renata. Camila reconheceu também os próprios erros. Houve perdão e busca por reconciliação. Talvez essa mudança fosse menos impressionante do que a história de um avião que ela não tomou. Mas era justamente aí que a transformação começava a ser testada. É relativamente fácil dizer que uma experiência nos mudou quando a emoção ainda está recente. Mais difícil é permitir que ela alcance o modo de trabalhar, a forma de tratar a família, a disposição de servir e aquilo que fazemos com feridas que permanecem abertas. Os anos avançaram. Camila amadurecia. Helena também. Roberto permaneceu presente em parte desse caminho, e aquela manhã no aeroporto continuava sendo uma memória profunda entre pai e filha. Mas a vida já não girava todos os dias em torno daquele acontecimento. Ainda havia, porém, uma prova que Camila precisaria enfrentar: voltar a viajar de avião. Ela não desenvolveu uma fobia que a impedisse de viver, mas a memória do acidente não desapareceu. Quando surgiu novamente a necessidade de viajar, o aeroporto deixou de ser apenas um lugar de passagem. A lembrança estava ali, a possibilidade do medo também. E a fé não resolveu esta tensão, prometendo que nada poderia acontecer. Camila não possuía garantia de que todo voo futuro seria seguro. Não podia transformar a experiência anterior em um contrato de proteção pessoal. Ela orou e voltou a viajar. A apreensão não precisava desaparecer para que ela entrasse no avião. Esse passo ensinou algo que a história do primeiro voo sozinha não ensinaria. Confiança não é controle. Fé não é ausência de medo. E a paz cristã não depende de receber antecipadamente todas as respostas sobre o que acontecerá amanhã. Com o passar do tempo, Camila começou a compartilhar sua experiência quando surgiam oportunidades. Mas o modo de contar também amadureceu. No começo era natural que o centro estivesse no espanto. A mensagem do pai, a decisão no aeroporto, o acidente, a gravação da véspera. Anos depois, o ponto principal já era outro. Ela não queria ser definida apenas como a mulher que escapou de um avião. O acontecimento fazia parte de sua vida, mas já não definia sozinho quem ela era. O testemunho mais profundo estava no que veio depois. No modo de tratar pessoas, de usar o tempo, de buscar reconciliação, de enfrentar novamente o medo e de viver a fé quando já não havia nada extraordinário acontecendo. Nem todos que ouviam sua experiência eram obrigados a interpretá-la da mesma forma. Uma pessoa poderia enxergar providência. Outra poderia falar em coincidência, decisão humana ou acaso. Camila podia dizer como sua fé cristã compreendia aqueles acontecimentos sem transformar essa interpretação em instrumento para constranger quem discordasse. Para ela, porém, a gratidão não diminuía com os anos, e a memória daquele dia continuava inseparável do respeito pelas pessoas que morreram e pelas famílias que carregavam suas próprias ausências. A pergunta "por que eu?" permanecia sem resposta completa. Com o tempo, Camila compreendeu que talvez sua fé não precisasse de uma explicação total para continuar sendo fé. O acontecimento do aeroporto ocupava um lugar importante, mas já não dominava sua identidade. A vida seguiu. E, em algum momento daqueles anos, a vida de Roberto chegou ao fim. Sua ausência deixou saudade, mas não apagou aquilo que sua presença havia significado na história de Camila e de sua família.
Quando Camila tinha 51 anos, sua casa já contava uma história que não existia quando ela estava naquela fila de check-in. André, seu marido, tinha 52. Clara, a filha dos dois, tinha 11. Helena, agora com 75 anos, permanecia presente. Era domingo de Páscoa. A mesa reunia 4 pessoas. E uma cadeira estava vazia. Aquele espaço dizia em silêncio algo que 20 anos antes, Camila ainda não poderia compreender por inteiro. Escapar da morte uma vez não significa escapar dela para sempre. O pedido de Roberto havia sido decisivo naquela manhã distante. Para Camila, aquele acontecimento continuava ligado à oração, à providência e à gratidão. Mas a cadeira vazia também lembrava que a esperança cristã não pode depender de uma vida em que todos os livramentos acontecem como desejamos. No Novo Testamento, Paulo afirma que nem mesmo a morte pode separar os que estão em Cristo do amor de Deus. E a Páscoa aponta para o centro dessa esperança. Jesus não é apresentado apenas como alguém capaz de prolongar a vida por mais alguns anos, mas como aquele que se apresenta como a ressurreição e a vida. Por isso, a gratidão de Camila não precisava negar a fragilidade. Ela podia agradecer por aquele voo que não tomou, pelo pedido do Pai, pelos anos que recebeu e por tudo o que pôde aprender a viver de maneira diferente. Podia amar enquanto havia tempo, buscar reconciliação sem continuar adiando e entrar novamente em um avião sem confundir confiança com certeza. 20 anos haviam ensinado que a pergunta mais importante nunca foi apenas por que ela não morreu naquele dia. Era o que faria com a vida que continuou. E naquele domingo de Páscoa, entre a vida que continuava e a cadeira que permanecia vazia, Camila sabia onde sua esperança estava. Não no fato de ter escapado da morte uma vez, mas em Cristo, em quem a morte não tem a palavra final.